começando mais um vídeo aqui pro canal. Se não é inscrito, se inscreve e acione o sininho para não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui. E o vídeo de hoje eu vou falar 6 tópicos da minha infância que eu jamais vou esquecer. Na infância da gente é muita coisa, mas eu anotei 6 que são os mais importantes que eu acho, e eles é bem engraçado, sabe? É um pouco engraçado, mas também chega a ser triste. E eles estão aqui anotados nesse caderno. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Olha, deixa eu focar um pouco. Tá vendo? Eu anotei esses 6 aqui porque eu achei muito importante. Que isso aqui, gente, quando eu conto essas histórias aqui, os meus filhos, eles levam assim como engraçado, mas é um pouco triste também. E, gente, dê bastante like, tá? Esses likes de vocês é muito importante aqui pra mim, pro canal crescer, sabe? Então, dê bastante like, por favor, me ajudem aí. E eu vou falar pra vocês aqui, eu vou começando aqui com o primeiro tópico aqui, que é aqui, escola. Esse primeiro tópico aqui, escola. O que eu tenho a falar sobre escola? Gente, na minha época de infância, é muito sofrido, assim, porque falar sobre isso, sabe? Porque é a realidade. Mas a gente tem que falar, né? É a realidade. Mas é um pouco também engraçado. Naquela época, meus pais, eles eram bem assim, sabe? Eles não tinham muito condições e também eles nunca estudaram. Nunca foram numa escola. Por conta de morar em roça e os pais não colocaram eles na escola, então eles cresceram assim. E por conta de morar em roça, também fizeram isso e não colocou nem eu nem os meus irmãos para estudar. E aí eu via as minhas amigas, minhas coleguinhas indo para a escola e eu ficava babando para poder estudar. E não conseguia porque meus pais não tinham colocado. Mas o mais engraçado é que eu tinha um primo, ele estudava, meu primo estudava. Aí quando ele chegava da escola, eu pegava o caderno dele, olhava, aquilo me, sabe? Eu ficava louca pra ir pra escola. Sabe que é louca pra ir pra escola? Eu ficava. E nessa daí eu já tinha mais ou menos uns 7 anos para 8 anos. E ainda nem estudava. Uma que não tinha condições, né? E também meus pais eram assim meio desligados, que nem ligava pra isso. Aí meu primo chegava da escola e eu olhava o caderno dele, olhava aqueles lápis, olhava a borracha, olhava tudo e ficava doido para estudar e não conseguia. Gente, quando eu fui estudar, eu não fui fazer o maternal, não. Eu não cheguei a fazer o maternal, eu não cheguei a fazer a alfabetização. Eu já fui direto para a primeira série, o primeiro ano letivo, que na época falava primeira série. E eu já fui. E quando eu fui, eu já sabia ler e escrever, porque eu ficava com o caderno do meu primo, olhando, e aí eu aprendi sozinha ler e escrever. Aí, o que aconteceu? Eu chorei tanto para ir para a escola que a minha tia, a mãe desse meu primo, ficou com pena e me levou para a escola e me matriculou com o registro da filha dela. Agora vê se pode, me matriculou com o registro da filha dela. Essa filha dela já havia falecido, porém ela era quase da mesma idade que eu. Isso, se fosse nos dias de hoje, ia dar ia dar um BO, porque não pode, né, usar o documento de alguém para estudar, nem o documento dos outros é dos outros. Você não pode pegar o documento de ninguém para estar usando para fazer nada. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe nem se importou, fez de conta que nem...
E nem meu pai também, nem se importou. E aí não podia, mas aí eu continuei indo. Continuei indo pra escola, continuei indo. Aí quando fazia a chamada lá, que chamava o nome da menina, eu me esquecia, porque não era o meu nome que tava chamando, então eu me esquecia, ficava de cabeça baixa. Aí depois que eu lembrava, aí eu falava presente. Aí passava. Eu estudei ainda, acho que eu não sei se foi 1 ano ou 2 anos, desse jeito. Aí quando foi mudar de escola, que eu passei, né? Eu tirei notas boas, eu passei, fui mudar de escola, e aí eu nem registro eu tinha, que meu pai não tinha registrado. Eu nem registro eu tinha naquela época. Mas tudo bem, eu estudei, né, com o registro da minha prima, mas estudei. Aí, agora eu vou falar sobre TV. Esse tópico aqui, que é o segundo tópico. Aqui, ó. Eu vou falar sobre TV. Gente, lá na minha casa, era tão simples, tão simples. Não tinha nada. Aí eu era viciada em assistir o Chaves. Mas lá em casa não tinha televisão, só assistia na casa dessa minha tia. Sabe o que acontecia? Eu brigava com meu primo me jogava a porta fora, me empurrava da porta pra fora. Ficava eu e a minha irmã assistindo Chaves. Naquela época era muito bom, eu queria muito assistir. Aí nós ficava assistindo Chaves por um buraquinho da janela. Aí uma cansava, a outra ia. Uma cansava e a outra ia assistir Chaves pelo buraco da janela, porque lá em casa não tinha televisão, né? Aí o que acontece? A gente cresceu assim, sem televisão. Aí, gente, ó, vocês estão escutando esse barulho aí? É o vizinho aqui que ele fica ensaiando bateria aqui o tempo todo. Aí vocês ignorem aí que esse barulho vai estar saindo aí no vídeo, tá? Então vocês ignorem que é um vizinho que tem aqui que fica ensaiando bateria e aí acaba saindo no vídeo, né? Porque agora é de tarde e toda tarde ele ensaia, tá bom? Bom, enfim, eu assistia Chaves, assistia desenho também, mas tudo por buraco da janela, porque o meu primo não deixava, meu primo, muitas vezes, eu amava meu primo, e amei, até o tempo que Deus o levou, né? Mas ele, quando ele tava de boa, ele deixava a gente dentro de casa assistindo, né? E quando ele não tava, ele jogava a porta fora e fechava a porta, e aí a gente ia assistir por buraco. Mas enfim, a gente assistiu. No dos outros, mas a gente assistiu. O terceiro tópico é sobre sapatos. Eu não sei se vocês aí, assim, porque quem é dessa época vai lembrar. Vocês lembram aquela época que tinha aquelas melicinhas de plástico transparente? Umas melicinhas assim de plástico, ela era molinha, e aí você calçava ela e abotoava assim do lado. Ela era bem molinha e ela tinha transparente, ela tinha rosa, ela tinha lilazinha, sabe? Aquelas melicinhas. Então, aí, o que acontece? Minha mãe e meu pai não tinham condições de comprar. Aí, eu via minha prima usando e minhas colegas usando aquelas melicinhas. Gente, eu babava pra ter uma daquela. Mas cadê as condições? Não tinha. Às vezes eu chorava, eu chegava em casa assim, eu chorava. Eu tô contando isso assim e tô rindo, porque já passou o tempo, né? Então a gente lembra das nossas raízes. Aí a gente tem que lembrar já com alegria, não com tristeza, porque a gente não quer que volte a isso mais. E hoje os nossos filhos têm de tudo, né? A gente dá para os nossos filhos, então a gente não quer que isso volte. E aí eu via minhas colegas usando aquelas melicinhas e eu não conseguia, por quê? Porque eu não tinha, gente. Naquela época era tão difícil para ter as coisas, meu pai trabalhava na roça, não tinha um trabalho fixo e aí por conta disso não tinha condições de comprar. Enfim, sabe o que acontecia? Quando as pessoas usavam aquela melicinha que quebrava a correinha atrás e jogava lá fora, eu pegava, cortava a correinha de trás e fazia uma chinela e saía andando com aquela chinelinha. E ainda era feliz ainda. Quarto tópico aqui que eu vou falar pra vocês é sobre energia elétrica. Gente, a gente lá era tão, sabe, tão
tão simples, sem condições, que nossa casa não tinha energia elétrica. A nossa casa a gente usava... Você já ouviu falar em candinheiro? Na Bahia muito usa candinheiro ainda, nas roças. Então, a gente usava candinheiros ou então velas. E meu pai era tão assim rígido que meu pai falava: deu a hora de dormir, apaga tudo para não acabar e ficar sem amanhã. E a gente ia dormir sem querer a pulso naquele escuro, porque não podia ficar com aquela, ou a vela ou aquele candeeiro aceso para não gastar, né? Porque amanhã ia precisar. Era desse jeito que a gente vivia. Aí ia dormir todo mundo encolhidinho, né? Com medo no escuro por conta disso, porque não tinha condições, né? E aí a gente cresceu assim. É por isso que hoje eu tenho trauma de ficar no escuro. Não gosto de escuro, imagina, meu Deus do céu. Quando eu tô num lugar assim, dentro do quarto, e eu gosto de dormir. Pra dormir eu gosto de apagar as luzes, tudo. Aí eu durmo. Mas se eu tiver acordada ainda, eu não gosto de escuro. Eu tenho trauma de escuro. Porque lá na minha infância foi desse jeito. Meu pai falava: vocês ainda estão acordados ainda? Apaga essa vela para não acabar para amanhã. E aí a gente tinha que fechar o olho a pulso e dormir porque não tinha luz, né? Bom, essa aí foi o meu quarto tópico. Aí o meu quinto tópico era o mais importante, né, para uma criança. Era aqui, ó. O meu quinto tópico era aqui, ó. Brinquedos. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, quem tem seus filhos e pode dar um brinquedo a seus filhos, não precisa ser um brinquedo tão caro, não, mas dê um brinquedo pra ele, porque ele vai se sentir alegre, vai se sentir bem e vai brincar à vontade, porque a criança precisa de brinquedos, brincar, sabe? Criança precisa ser criança. Criança precisa brincar, criança precisa, sabe? Ter outras crianças junto pra estar dividindo aqueles brinquedinhos ali, brincando. E na minha época, eita nós, o vizinho, ó. O vizinho tá doido lá. Só no batuque, ó. Então, aí na minha época, eu não tinha brinquedos. A gente morava na roça e a gente já não tinha condições de comprar um brinquedo. E, sei lá, era tão difícil que a gente não teve. Eu não sei o que foi comprar, meu pai e minha mãe comprar um brinquedo pra me dar. Meu pai e minha mãe nunca, não lembro, né? Meu pai e minha mãe comprou um brinquedo e chegou em casa e falou: toma, esse brinquedo aqui é seu. Então, é aquela história. Sabe com o que a gente brincava? Eu não sei se vocês conhecem maracujá do mato. E pegava o maracujá verde, ainda verde, tirava do pé, aí pegava uns palitinhos, cortava tudo do mesmo tamanho, apontava e enfiava em 4 partes. É porque não tem algo aqui pra eu mostrar pra vocês assim como seria. Aí enfiava os palitinhos assim em 4 partes e enfiava outro maracujazinho menor e fazia as patinhas como se fosse um bichinho pra andar no chão, né? E colocava em pé e ali era nosso brinquedo. Fazia de cavalinho, fazia de bois. Ou então meu irmão, que era mais espertinho assim, pegava as mandioca, cortava, fazia o desenho assim como se estivesse fazendo um jegue, alguma coisinha. E era assim que nós brincava. A gente não teve brinquedo. Nem eu, nem meus irmãos. Nenhum. Não teve brinquedo. A gente brincava dentro da roça, assim, sabe? Com coisa da roça. Pegava... As minhas irmãs mais velhas, elas contam que na época delas, elas pegavam o milho, tiravam o milho do pé com aquele cabelinho que tem no milho, assim, pegava e dizia que era a boneca dela com aquele cabelinho do milho. E elas faziam isso, mas na minha época eu já não fazia isso aí mais, né? Eu fazia diferente.
Mas a gente brincava à vontade, a gente passava o dia todo brincando. Assim, eu, minha irmã e meu irmão brincando. Aí depois saiu aqueles óleo de comida, né, que tinha com as latas assim, de 1 litro, que a gente pegava aquela lata, cortava e fazia cadeirinhas, sofazinho, caminha. Com aquela lata ali a gente fazia tudo isso e a gente brincava com aquilo ali. Tanto meu irmão quanto meus primos fazia e a gente brincava com aquilo ali. E o meu último tópico é sobre festa junina. Gente, quem não gosta, né, de uma festa junina? Quem não gosta de sair, ir para as quermesses e ver a fogueira do vizinho lá, tocou fogo na fogueira, tá queimando, comendo milho, sabe? Mas eu não tinha isso aí. A gente sabe o que acontecia? A gente pegava, meu pai acendia uma fogueira pra gente, sim. Mas enquanto que os filhos dos pessoal lá tava brincando, tudo bem arrumadinho, com aquelas roupinhas. Eu não sei se vocês lembram que antigamente era muito assim, sabe? Os pessoal fazia os vestidinhos assim, mandava a costureira fazer uns vestidinhos e detalhado que era a tradição junina. Mas a gente não tinha condições, a gente vestia o que a gente tinha. A minha mãe pegava, comprava um pedacinho de pano, ou minha irmã, né? E aí costurava na mão, fazia um vestidinho lá qualquer e aí a gente usava. E o mais interessante é que o filho do vizinho, ou do vizinho não, né? Porque era casa de roça, era uma casa ali, outra lá, muito longe. A gente ouvia os barulhos do pessoal nas outras casas lá, soltando bomba, soltando chuvinha, aqueles traques, né, que bate no chão, tudo isso. Sabe o que era, gente? É nosso. Vocês sabem, pé de coqueiro mesmo, daqueles coquinhos assim pequenininho. Aí tinha aquelas palhas secas. A gente pegava uma palha seca daquela, acendia na fogueira e saía girando assim, ó. Aquilo ali era nossa chuvinha, era aquilo ali. Nossos fogos. E aí nós fazíamos a nossa alegria daquele jeito. E assim, o mais triste, gente, o mais triste é que as minhas colegas tinham as roupinhas bonitinhas pra vestir, tinha um sapatinho, mesmo que fosse até uma melicinha daquela que eu citei aí antes, no outro tópico aí, no terceiro tópico, elas tinham pelo menos que fosse uma melicinha pra usar. E eu não tinha. Eu tinha vergonha porque eu ia pro meio das pessoas com a roupinha bem michuruca assim, vamos dizer assim, né? Michuruca. E nosso calçado, sabe o que era, gente? Todo ano, não sei se você já viu. Sabe que a Havaiana, ela nunca caiu de moda. Sempre tá aí, em alta. A Havaiana é Havaiana. Você vai na praia, você vai em qualquer canto hoje em dia, você vai com a Havaiana. Mas antigamente a Havaiana, não existia essas Havaianas detalhadas de hoje. Colorida, de flor, de detalhes, de Mickey, de nada, sabe? Não existia. As Havaianas que existiam antigamente seriam daquelas preta com branco, azul com branco, marrom com branco. E aí minha mãe levava eu e a outra minha irmã, mais nova que eu, pra pegar café com ela. E não sei se vocês aí já ouviu falar, né? Na cata do café, que é bem nessa época agora aqui do mês de junho, que na Bahia eles fazem muito isso. Aí levava eu e a minha irmã para pegar o café com elas. Com ela e com quem ia junto lá, as outras pessoas também, né? Aí a gente ia, chegava lá, a gente ajudava a nossa mãe catar o café, tirar do pé, colocar dentro do cesto lá, né? Que lá na Bahia eles chamam de balai. Mas é tipo um cesto assim, trançado de cipó. Aí
pegava do pé, tirava, botava dentro aqui na cintura, amarrado assim, aí depois levava, enchia uma saca e botava lá, e aquilo aí ia medindo, e conforme o tanto que você pegasse por semana, dependendo do que você pegasse, você tirava um dinheirinho, e aquele dinheirinho dava pra você comprar ou a comida, pra você retornar de novo levando pro café, ou então dava pra comprar alguma coisinha. E eu lembro que naquela época eu não sabia de nada, eu não pegava quase nada, mas eu tava lá ajudando minha mãe. Aí ela pegava e comprava a nossa roupa junina, né? Era um vestidinho daqueles bem simplesinho de chita, e pegava, comprava assim, diferente a cor, pra que nem eu nem minha irmã ficasse brigando, porque esse é meu, esse é meu. Ela pegava, comprava uma havaiana azul embaixo e em cima assim, tipo assim, deixa eu ver se tem. É porque a minha não tá aqui, eu tenho uma havaiana aqui, mas não tá aqui pra mostrar a vocês. Se tivesse aqui eu ia mostrar a vocês. Eu sei que vocês vai saber qual havaiana eu tô falando. Ela é assim, aí em cima dela assim é tudo branquinho, ó. Bem branquinho. Agora embaixo é azul. Ou então em cima que é branquinho, embaixo é preto. Então, aí minha mãe comprava duas, de cores diferentes, assim. Uma pra mim, uma pra minha irmã. Pra gente passar a festa junina com essas havaianas novas, porque a gente não tinha como comprar sapato. A gente ia lá pra casa das colegas da gente, né? Quando chegava lá, elas ficavam tipo assim, olhava pra gente, via aquela havaiana no pé da gente, aí cutucava a outra amiguinha que tava bem vestida e mostrava, né? Ficava rindo. Isso eu lembro até hoje de uma colega minha, né? Nós ia pra lá, pra casa delas, com essas havaianas, porque a gente não tinha condições. Gente, eu sei que eu tô contando isso aqui, não é pra me engrandecer, não é pra nada, mas é uma coisa que não vai apagar da minha mente. Eu tô aqui contando isso pra vocês hoje, eu tô contando normal, sabe? É uma coisa que aconteceu na minha vida, que pode ter acontecido na vida de qualquer outra pessoa, porque nem todo mundo tem condições pra comprar as coisas. Só que eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, isso tudo aconteceu comigo, mas eu era feliz, eu acho, né? Eu era feliz, eu brincava, minha mãe, meu pai sempre estavam do meu lado, tava ali, então eu era feliz. E aquela coisa, né? Quando a gente já aconteceu isso na vida da gente, a gente não deve esquecer, não. A gente deve lembrar disso com orgulho. Orgulho, muito orgulho, porque a gente teve nossos pais do lado, mesmo que não era aquela coisa boa que eles compravam, né, pra dar pra gente. Mas eles davam o que podia. Eles tiravam da boca pra dar pra gente. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. E eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês que têm as crianças de vocês, e vocês poderem dar as coisas, roupa, se for sapato, se for um brinquedo, se for uma festa junina que tiver, uma quermesse e a criança quiser ir, vocês levem para brincar bastante e fazer a festa, né? Porque depois que passa, a gente olha lá atrás e vai lembrar, né? Eu não tive isso. É a minha história de hoje. Eu não tinha isso, mas mesmo assim, eu tô aqui hoje contando pra vocês, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses aí foram os meus 6 tópicos, que isso aí jamais vai apagar da minha memória. Jamais. Eu posso ser a pessoa mais de classe média, de classe alta, mas isso não vai apagar da minha memória. Vai ser uma coisa que aconteceu lá no passado, quando eu era criança, mas eu tenho esse relato pra vocês como orgulho, sabe? Eu orgulho de ter o meu pai e a minha mãe do meu lado, mesmo sem poder dar as coisas, mas eles fizeram o que podia pela gente. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Beijo.